Faz o que tu queres, adsertor da lei. Eu sou o Frater Demiurgos e esse é mais um Diálogo Telemita. Nós estamos aqui com o Frater Lúcifer e ele vai responder algumas perguntas para a gente que surgiram através dos probacionistas da Abadia Het Hero. Foi passada uma lista de perguntas sobre dúvidas e o que nós gostaríamos de perguntar e entrevistar os nossos neófitos. E agora nós estamos aqui no processo de entrevistar e eu trouxe o Frater Lúcifer para responder as perguntas. 93, Frater, muito bem-vindo. Muito obrigado. 93 para você, para todo mundo que vai estar assistindo isso aqui em algum momento da história dessa humanidade. Mas, pô, eu estava falando com você, né? Parabéns para todos os probacionistas que tiveram essa ideia, que toparam essa ideia, que estão alimentando e desenvolvendo essa ideia, porque é muito legal mesmo. Obrigado. E tem uma equipe, realmente, um pessoal bem dedicado para fazer isso aqui acontecer. Imagino. Frater, para iniciar, conta para a gente como foi o seu processo de estudante, quando foi e como foi esse processo até se tornar probacionista. Pô, eu comecei ali no final de 2018. 2018? Não. Final de 2020. O período de estudante dos mistérios foi muito valioso, na verdade, porque acho que muitas pessoas começam na magia, aqui no Brasil, pelo menos, conhecendo a tal da magia do caos, por exemplo. E a galera da magia do caos, você vai cair em um grupo de Facebook, você vai cair num grupo de WhatsApp, você vai ter 1 milhão de livros e coisas para começar. Você está ali falando sobre meditação básica, do nada cai um livro de Goethe no seu colo e você, tipo, o que está acontecendo? Então, os períodos de estudante dos mistérios foi uma coisa maravilhosa, porque ainda que eu já conhecesse há muitos anos, né? Eu comecei mesmo na magia, no ocultismo, faz mais de 9 anos. Ainda que eu conhecesse, ter uma lista de livros, caminhos já criados, de conhecimentos que as pessoas, que a ordem, né, assumidamente fala que se identifica, você já começa a colocar seus botõezinhos ali para pensarem. Você começa a fazer umas sinapses de tipo, opa, isso aqui está escrito de uma maneira completamente diferente, mas está nessa lista é porque conversa com aquelas outras coisas que eu li também. Então, o período de estudante do Ministério foi rico pra caramba, assim. Existem grupos que, pelo menos até agora, né, no trabalho que eu estou fazendo da Ordem, não foram trabalhados ainda, mas ainda me inspiram cotidianamente no trabalho que eu faço hoje, já, né, como neófito da Ordem. Então, o período de estudante dos mistérios, acho que é um período muito subestimado. Muito subestimado. Aqueles livros estão ali por uma razão. Não é só para encher linguiça, para ver se a pessoa vai aguentar 3 meses, pelo menos, de espera. É uma coisa muito importante. E aí, no período de probacionista, Você perguntou sobre o período de probacionista, não perguntou, Frater? Sim. Então tá bom, então. Não tô viajando, não. Período de probacionista, eu dei uma viajada legal, mas eu acho que quando eu olho para trás hoje, que a minha viajada foi muito importante, justamente para perceber como que o trabalho da ordem, o trabalho iniciático, é um trabalho de você realmente se desfazer, ser muito sincero, principalmente, né? Sincero e humilde, para perceber, para reconhecer que tu deu uma viajada e que o caminho é outro, assim, que você achava que sabia muito, porque você conseguia fazer coisas acontecerem seguindo um ritual que você viu na internet, e o caminho é completamente diferente. Completamente diferente. Muito bom. E quanto tempo você levou no período de estudante e quanto tempo você levou no período de probacionista? Período de estudante, eu consegui me dedicar muito bem, assim, então fiquei o período mínimo de 3 meses. Até porque eram obras que eu já conhecia ali,
Eu sempre gostei muito da coisa da alta magia, então boa parte daqueles materiais eu conhecia. E também eu já estava muito interessado em Telemann, na época que eu busquei a abadia. Então, boa parte ali eu já estava familiarizado, levou o tempo mínimo. Agora, o período de probacionista, eu passei 2 anos. Passei 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, não sei, 2 anos e um mês, 2 meses, algo assim. E eu lembro de uma coisa assim, né, de tipo... Tava chegando próximo ali dos meus 9 meses, né, que é o período mínimo de... Não, um ano, né? Chegando próximo de um ano do probacionismo. E aí eu lá no grupo do WhatsApp, tipo, não, porque daqui a pouco vai dar um ano e eu já vou passar, porque eu tenho certeza que eu vou concluir isso aqui, que eu já encontrei a resposta. Ai, cara, que eu olhei pra isso, tipo, que vergonha, né? Mas é uma das viajadas que eu percebi que eu dei e como que eu tava completamente fora da casinha, que eu achava que eu tava muito perto, assim, já de concluir o trabalho. Não tava nada perto. Eu achava que era uma coisa e eu tava lá brincando com as minhas próprias projeções, basicamente. Eu acho que isso faz parte do probacionista, inclusive. Isso é essencial para o probacionista. Na verdade, isso é essencial ainda como neófito, é ser essencial provavelmente a qualquer grau assim, de iniciação. Eu falei do probacionista porque é o que eu posso falar. É verdade, é verdade. Mas talvez a virada de chave seja a pessoa realmente ter muita confiança de que, apesar de que estamos numa ordem iniciática que trabalha com magia, com rituais, com ocultismo, rituais, magia e ocultismo não são foco da coisa. Não é transformar você no bruxo para você vender curso depois, sacou? É justamente para que você consiga ter esse trabalho de autoconhecimento. Não se passa pelo autoconhecimento só na parte do conhecer o eu. Sim. O autoconhecimento mesmo é você conhecer aquelas coisas, você perceber, você ficar frustrado, você ficar envergonhado, você ficar irritado com aquelas coisas que existem dentro de você e você não tem o menor controle sobre elas, sabe? Então, esse é o trabalho iniciático e a fase do probacionista expõe isso muito bem. Expõe isso muito bem e depois que você passa é lindo, mas durante é só dedo no cu e gritaria. Não, eu recebo muita puxada de orelha também da Sororignes, porque eu me perco muito. E às vezes eu começo viajando e eu estou anotando coisas, por exemplo, que não tem nada a ver com a prática que eu estou fazendo, ou que eu estou pensando e idealizando muito uma prática, quando na verdade ela é algo simples. E ela fala algo e eu começo a entender achando que ela tem alguma coisa na entrelinha, porque está muito simples, então ela está falando alguma coisa que eu tenho que perceber além, e não tem, eu só tenho que seguir e entender o que ela falou mesmo. E como que é difícil, né, seguir o simples? Como Sim. que é difícil tanto se permitir, mas também se manter, confiar no que é simples. E eu acho que essa é uma das coisas que eu vejo muito que é difícil para a galera, né? Sobre o que é uma ordem iniciática, o que é o trabalho da abadia. Desde o começo, todos os neófitos tenho certeza que falam que nosso trabalho é um trabalho de percepção. E com o trabalho de percepção, nós estamos falando. Percepção não é sobre você aprender palavras de nomes bárbaros, de línguas esquecidas, de você conseguir materializar uma parada com o poder da sua mente. Não, é sobre percepção, é sobre como você enxerga você mesmo no seu mundo. Então, por que eu dei essa volta? Porque entender que esse é o trabalho que nós fazemos, eu acho que já ajuda também. Primeiro, a pessoa pensar se é isso que você quer, se você quer estar fazendo esse tipo de trabalho. E segundo, de que
o caminho é uma parada muito simples. Não é para você realmente fazer, ter uma grande descoberta, não é para você revolucionar o sentido de espiritualidade. Não, é para você simplesmente trabalhar e desenvolver a sua percepção. É muito simples. E por ser tão simples, então seja difícil. Eu acho que é exatamente isso. Sim. Frater, vou começar a fazer as perguntas que os probacionistas deixaram. Tá bom. A primeira pergunta, ela diz respeito àqueles que estão buscando o caminho da Santa Ordem. Existem muitas dúvidas, pois são inúmeras as linhagens e muitos têm receios quanto a se envolver com grupos que não estejam em equilíbrio com a sua busca e energia. Quais dicas você dá para que se possa perceber se a linhagem é idônea e compatível com a sua busca? Pô, essa é uma pergunta muito boa, né? Principalmente sobre... quando a gente está falando sobre uma ordem que segue a filosofia telemita, né? Nós sabemos de todos os escândalos históricos. Nós sabemos sobre diversos crimes, diversos abusos de poder, influência que acontecem em ordens esotéricas, mas também em ordens iniciáticas, em grupos religiosos, espiritualistas, e principalmente em Telema também. Então, achei primeiramente essa pergunta muito importante mesmo. A dica que eu dou, que foi a dica que eu segui, foi olhar para um lugar que tenha coragem de assumir os próprios erros, de assumir justamente esse lugar das polêmicas que envolvem, e que tem uma comunicação muito clara e aberta sobre o compromisso que eles assumem para não repetir esses erros, para não fazer diferente. Quando eu comecei a procurar sobre alguma ordem iniciática, algum corpo iniciático de Telema, eu consegui entrar em contato com pessoas da abadia. Eu consegui conversar sobre essas coisas, consegui ver a visão dessas pessoas, consegui ver, consegui sentir o que era esse trabalho, como é que eles olhavam para... Se eles estavam botando para debaixo dos panos coisas que são problemas reais do nosso mundo real. Perdão, que envolve também todo o universo iniciático. E a abadia tem essa transparência. Então eu acho que a dica que eu posso dar, que foi a dica que eu segui, foi busque por um lugar que assume, né, os problemas que existem e que mostra uma preocupação muito clara, muito aberta, muito verdadeira de não repetir os erros que podem acontecer. Porque aí a gente volta, né? Se é um trabalho de percepção, se é um trabalho de autodesenvolvimento e autoconhecimento, tem que passar pelo reconhecer os erros, por reconhecer os lados sombrios. E isso é a nível pessoal, de cada membro da ordem, mas é a nível coletivo, do corpo todo, desse corpo que é o corpo físico das instituições iniciáticas. Acho que daí se você já viu o compromisso da galera. Sim. Muito bom mesmo. Excelente dica, inclusive. Que bom. Espero que alcance aí quem precisa. Tenho certeza, várias pessoas vão se guiar não só por essas dicas, mas pelas outras que vão vir também. As perguntas vão ficando cada vez mais cabeludas, por assim dizer. No aspecto pragmático, você poderia dar alguma dica de como conciliar a vida iniciática e a vida profana? No aspecto pragmático? No dia a dia, se você tem alguma dica de como separar a vida iniciática da vida mundana. Ou se você acha que não tem separação. É isso que eu pergunto, precisa separar. Assim, não sei se precisa separar. Porque é uma pergunta, mas eu sei que é uma resposta muito simples, mas poxa, que angústia difícil você está colocando para sua vida em querer separar essas coisas, né?
Mas você vai seguir um processo iniciático verdadeiro se você está Duas dividindo. máscaras, duas Se você está pessoas. se dividindo. É. E é o tipo de coisa que é até difícil de se pensar, né? Uma empreitada é muito difícil conseguir conciliar duas coisas diferentes que não deveriam ser diferentes. Muito bom. Vou para a próxima pergunta. Como fazer o diário mágico para auxiliar o trabalho do probacionista? Como fazer? Qual é a forma correta de fazer o trabalho mágico para o trabalho do probacionista? Entendi. Aí agora eu vou ter que pensar, porque senão vai ser a Sora Ignis puxando a orelha e puxando a minha orelha também. Não, brincadeira. Não, ela não faz isso, não. Ela é super... Não, é verdade, não faz assim. Aí sim, eu adoro a Ignis, mas ser instruído dela é puxado sim. Pisque 2 vezes para saber se você tá bem. Não, mas falando sério, Eu adoro a Ignis. o diário, eu banalizava muito o diário. Assim, vou aproveitar assim, para confessar que antes de eu entrar na Badia, eu banalizava o diário. Pegava um grupo de WhatsApp, gravava uma parada mesmo, aí depois, 2 semanas depois, eu gravava outra coisa, não tinha uma continuidade. E aí, quando eu ia ouvir alguma coisa que eu gravei há meses atrás e que não tinha uma continuidade, eu não sabia o que me motivou a gravar mais aquilo ali. Eu não sabia o que aconteceu. Ou então tinha momentos que, tipo assim, caramba, será que. Tipo, se passaram um exemplo, se passaram 3 meses, eu penso, pô, será que aquilo ali aconteceu por causa daquela coisa que eu fiz no mês anterior? E eu ia procurar ali nos meus registros de WhatsApp e não tinha nenhum registro. Porque eu só estava anotando aquilo que eu achava que era importante, e na época que eu achava que era importante, não era tão importante assim. Sim. Então, eu banalizava muito o diário. Muito. Quando eu comecei como probacionista, nossa, eu tava achando saco essa coisa de ter que registrar todos os dias. Aí a prática, tipo, cara, não aconteceu nada de diferente. O que eu vou registrar aqui? Por que eu tenho que registrar uma coisa que não tá acontecendo nada de diferente? Até que acontece. E a gente só percebe que acontece quando a gente já tá lá na frente e a gente vai olhar de novo. Sabe? E também tem um sentimento que eu me deparei enquanto eu era probacionista, que era justamente sobre o sentimento de tem que acontecer alguma coisa diferente para confirmar que eu estou tendo algum progresso. Para validar aquilo, Para né? validar que eu estou tendo algum E progresso. tem que ser mágico. E Tem tem que que ser ser incrível. sobrenatural. O meu instrutor tem que ler isso aqui e falar, cara, tu é incrível, tu é foda. Não precisa. Não precisa. Manter, às vezes, manter a coisa exatamente como tá é o que precisa. E se deparar com essa parte que se incomoda com a rotina, que se incomoda com a falta de elementos mágicos e fantásticos e incríveis, talvez seja essa coisa que tem que se deparar ali mesmo. Então, o jeito certo de escrever um diário é escreva todos os dias, anote mesmo o que você está percebendo, o que você está fazendo. A mesma coisa, está repetitiva. Beleza, cara. Quem você será que não é para ser exatamente assim? A pergunta acho que fica que eu gostaria de ter feito para mim quando era professor, era será que não tem que ser desse jeito? Muito bom. Eu te fiz uma pergunta, você me devolveu uma outra pergunta. Para mim, não, para todo mundo que vai. Pro meu eu do passado também. A próxima pergunta. Qual é a importância do hash e de um ritual de banimento no trabalho do probacionista? Quando eu entrei na ordem, eu achava que o banimento era só para afastar coisas ruins, né? Então, tipo, nossa, que preguiça que eu tô te fazendo. Vou fazer um banimento para banir essa preguiça. Até que eu percebi que o banimento e o hash têm funções muito parecidas. Que, além das coisas de banir, o banimento acontece porque você está se propondo
a estar centrado, a estar em você. E a gente está falando agora há pouco, né, sobre tipo, confrontar essa parte de nós mesmos que é uma pirotecnia, que é uma coisa fantástica, que quer registrar coisas, visões de outros mundos e tal. E parece muitas vezes aquele tipo de fantasia que serve para distrair a gente de nós mesmos. Então, acho que a importância do resto, a importância de um banimento é você fortalecer principalmente você estar em você. E você conhecer o que existe dentro de você. Você está trazendo nomes sagrados, nomes bárbaros, fortalecendo toda uma visualização. Você está se incluindo em tudo isso. Você não está vendo tipo um filme de fora, você está se incluindo nessas práticas. E se incluir nessas práticas é você se ver. Acho que talvez o grande e principal objetivo dessas práticas é você se ver. Você está firmado em você. Muito bom. Próxima pergunta. A quinta pergunta. Ainda sobre rituais, fale um pouco sobre a diferença prática entre o ritual menor do pentagrama e o rubi estrela. Uma diferença prática? Talvez a coisa mais prática deles seja a aproximação de uma egrégora telêmica. No sentido de você vai estar vibrando nomes que são importantes para o sistema telêmico, usando de visualizações, usando de gestos e posturas que são importantes para a egrégora telêmica. Mas, mas, no fim das contas, todos eles levam para o mesmo objetivo. Ambos levam para o mesmo objetivo. Na verdade, deixa eu corrigir o que eu estou dizendo. Na minha experiência, ambos levam para o mesmo objetivo. E qual é esse objetivo? O mesmo objetivo do resto. Você está centrado em você mesmo. Quando você para estudar sobre os movimentos que acontecem no Rubi Estrela, das figuras que você está chamando, sobre o porquê que determinados quadrantes são diferentes em comparação ao ritual menor do pentagrama. Por que um gira para a direita e outro gira para a esquerda? Exatamente. Quando você para pensar sobre isso, tudo vai levar para a ideia de você estar centrado. E quem está no centro? É o próprio probacionista. É a própria pessoa que está ali fazendo a prática. E aí você vê como tudo é muito bem encaixado. Como tudo muito bem feito. E é por isso que é importante as pessoas confiarem nos instrutores. Se tudo leva para você, e aqui é um trabalho de percepção, não tem por que estar olhando para outras coisas, fugindo das tarefas, anotando coisas super mirabolantes no diário. E claro que eu estou falando de um lugar que passou por isso, né? Mas eu também passei por esse desconforto, né? Do achar que eu tinha que registrar mais do que só o que está na minha percepção. Então, as presenças práticas são importantes para você desenvolver essa coisa de olhar para si e anotar o que você percebe de si, você percebe da prática ali, e você. Próxima pergunta. Abre aspas. Ele proclamará abertamente em todos os lugares a sua conexão com a AA e falará dela e de seus princípios, mesmo que pouco compreenda, pois mistério é inimigo da verdade. Qual é o objetivo de falar abertamente sobre sua ligação com a Santa Ordem? O que o probacionista adquire ao fazê-lo? Eu acho que ele adquire
percepção de que ele sabe muito pouco sobre a Santa Ordem. Na hora de falar, tipo, quando a gente entra na Santa Ordem, a gente vai dar conta de falar sobre aquilo que a gente está vivendo. Mas na hora que você vai falar sobre a Santa Ordem para outras pessoas, as outras pessoas vão fazer perguntas que você não teria feito. Você não saberia fazer, você não pensaria em fazer. E aí vem aquele choque de tipo, caraca, eu realmente não sei. Eu não sei tudo sobre isso aqui. E tá tudo bem não saber. A parada é justamente você se deparar com as coisas que você não sabe, você não tem controle, e você ir atrás para você aprender. Pelo menos essa é o entendimento que eu alcancei sobre a minha experiência de, enquanto probacionista, falar sobre essa Ordem. Eu adoraria poder estar aqui com papel e caneta anotando. Eu vou ter que assistir depois para fazer isso. Tá bom. Mas eu tive essa experiência, assim, né, de tipo, eu falo muito abertamente sobre espiritualidade, não em redes sociais, mas com as pessoas ao meu redor. E aí, pô, entrei numa ordem iniciática e tal, não sei lá o quê. Ah, é? E pra quê? E o que vocês fazem? E sei lá o quê? Aí vinham umas perguntas que pareciam tão óbvias, mas eu não tinha feito. E aí é muito bom esse choque de realidade, de tipo, não sei isso aqui, preciso ir atrás. 7ª pergunta. A grande obra do probacionista é obter o conhecimento científico sobre a natureza e os poderes do seu próprio ser. Por que explorar a maior variedade possível de material e de práticas e encontrar os seus próprios métodos e estilo auxilia o aspirante no seu caminho da Santa Ordem? O ordalho é a dispersão. Experimentar várias coisas não levaria a essa dispersão? Caramba, você falou das perguntas cabeludas e você não mentiu mesmo, né? Deixaram lá na caixinha, né? Puta merda. Não, assim, eu acho que não tem como uma pessoa enfrentar uma parada que não conhece. Então, se fosse pensar por essa última pergunta, né, que o ordalho da dispersão tem que ser combatido, isso poderia levar à dispersão? Sim, poderia levar à dispersão. Mas até os probacionistas que fazem poucas práticas, eles ficam dispersos. Tem como você se dedicar a apenas uma única prática e você se dispersar. De você estar registrando lá, prestando atenção em coisas que não era para estar prestando atenção durante a prática, né? Então não eu acho que não é o fator muitas práticas, muitos caminhos que leva à dispersão. Mas de alguma forma a dispersão vai se manifestar e eu acho que ela tem que se manifestar. Porque senão a pessoa não vai saber contra o que vai estar lutando, vai estar combatendo. Então é um processo natural. O ordalho é um processo natural. Acho que tentar fugir também, né? Igual como se você estivesse querendo banir, né, a coisa da tua vida e nunca mais se deparar com isso, acho que é uma fantasia gigante. Verdade. Muito bom. Vou para a próxima pergunta. Ainda sobre a natureza dos poderes do próprio ser. É possível que você discorra por onde começar a se observar para ter esse entendimento? Além dos registros no diário, que outras situações podem dar as dicas sobre isso? Estou pensando aqui agora. Talvez aquele texto, Passando do Velho ao Novo Aio. Eu acho que dá uma dica que normalmente não daria, assim, né? Mas também para não correr o risco de falar coisa que não deve aqui. Mas aquele texto, Passando do Velho ao Novo Aio, eu aconselharia as pessoas a lerem de tempos em tempos, uma frequência boa, esse texto. E ver o quão natural ele se torna para você no dia a dia. Quando a pessoa vai ler o Liber 65, por exemplo, uma coisa que eu ouço muito, assim, né, que os probacionistas que eu acompanho, que eu instruo,
me contam, tipo, eu não entendo, mas aquilo ali, determinado capítulo mexeu muito comigo, e eu não consigo te explicar racionalmente o porquê. Beleza, o Liber 65 causa isso para as pessoas. Agora, passando do velho pro novo Ion, Poesia das pessoas, né? É uma. É lindo aquele livro. Eu acho que é muito legal também quando abre espaço para essa coisa artística, né? Nos trabalhos. Mas o texto passando do velho ao novo Ion não é apenas uma coisa puramente artística. Tem algo ali que, que pode e deve se tornar familiar para o O que é que probacionista. está ali que deve se tornar familiar, Frater? Você pode falar? É a vivência que está sendo dita ali. Se você parar para pensar, o texto está falando sobre a percepção de alguém. E, Do de novo, Arrádio, oi? do Frater Arrádio, no caso. Sim, ele está narrando a percepção dele, contando como é que é a experiência da percepção dele, né? E o Frater Arraj, ele traz sobre uma percepção que é muito importante para o trabalho. Então, talvez a dica, eu acho que é uma dica valiosa, voltar nesse texto e ver o quão familiar que ele é para a pessoa. Próxima pergunta. É muito comum ver as pessoas descrevendo problemas de cunho particular, como doenças, brigas de relacionamento no geral, falta de dinheiro, como ordalho do grau de probacionista, mesmo tendo plena consciência que o ordalho do nosso grau é o ordalho da dispersão. Uhum. Isso poderia ser considerado o suprassumo da dispersão? O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu acho que tudo pode levar à dispersão, na verdade, né? A pessoa pode estar com a vida maravilhosa, pode estar fazendo as práticas todos os dias e registrando todos os dias e está registrando uma coisa completamente nada a ver. Então, todas essas coisas vão levar à dispersão. Acho que a única certeza do que eu acompanho com os probacionistas é que a dispersão ela é sentida, a dispersão ela é vivida e em algum momento ela tem que ser percebida. Se ela vai ser percebida na falta de dinheiro, no problema de saúde, sei lá o que, não olha para isso como uma forma literal. Olha para como isso está te distraindo do teu trabalho, sabe? Nem... E aí você viu a parada do supra-sumo da Foi o que colocaram aqui, chegou essa pergunta. sim, entendi. Eu não acho interessante bater muito de frente assim, com o ego das pessoas. Quero que elas tenham a percepção delas, né? Mas o que se repete, ainda que seja doença, ainda que seja falta de dinheiro, ou então, nossa, Frater, espíritos malignos estão se voltando contra mim porque eu estou fazendo esse trabalho. Tipo, cara, é muito importante, né? Tudo bem, cara. Pode continuar essa viagem aí, contanto que você perceba que você está se distraindo. Que, tipo, não importa o quão fodão você seja, você está se distraindo. É isso. Muito bom mesmo. Próxima pergunta. Ao lidar com ordalhos, é correto afirmar que eles são inerentes a qualquer processo / mudança de quebra de paradigma? Ou são exclusivos do processo iniciático? Nossa. Isso eu vou ser sincero para você. Eu não sei responder isso. Sabe? E tudo bem. Bonito. Eu não sei responder isso. Obrigado. Porque, assim,
eu tive grandes mudanças de percepção na minha vida antes de entrar na ordem. Mas essas grandes mudanças de percepção, trilhando caminhos de autoconhecimento, trilhando caminhos de espiritualidade, não me impediram de ser levado pelas fantasias do meu ego. Não me impediram de eu me dispersar. Não me impediram de um monte de coisa. Então, eu estou fazendo essa diferenciação porque às vezes parece que o caminho iniciático para algumas pessoas vai livrar a pessoa de tudo isso e que vai ser o caminho que vai livrar elas vai fazer elas superarem de vez a dispersão na vida toda. Claro que a tendência é trabalhar para a gente reduzir tudo isso, mas alcançar esse lugar de, meu Deus, isso aqui vai sumir da minha vida para sempre, eu acho que é fantasioso, sabe? Então, de certa forma, hoje, né, trabalhando numa ordem, com caminho, com instrução, imagino que eu tenha mais recursos para lutar contra ordalhos. Agora, se os ordalhos só surgem um caminho, eu realmente não sei. Não sei dizer. Então, vou para a próxima pergunta. Como lidar com a intensa quantidade de transformações que passamos durante esse período? Como lidar com os exercícios e trabalhos realizados que parecem estar levando a lugar nenhum? Quer que eu repita? Não, eu entendi. Como lidar com a intensa transformação durante o processo e como lidar quando os exercícios realizados parecem não levar a lugar nenhum? Poxa, Frater, eu acho que o único problema dessa situação que essa pergunta traz é o senso de obrigação de que eu tenho que terminar isso aqui em um ano. Tem que terminar, tem que obter a resposta, tem que obter progresso, porque o meu tempo está acabando. E, cara, não é sobre isso. Sim. É sobre você realmente conseguir a tua mudança de percepção. Você conseguir realizar o trabalho que deve ser realizado. E você pode desistir e nunca conseguir, ou você pode levar o tempo que é necessário, 1 ano, 3 anos, e conseguir. O importante é você levar o tempo que for. Eu acho que o que está por trás dessa preocupação que essa pergunta traz é o sentimento de ter que alcançar a parada logo, porque o tempo está acabando. A ânsia de resultado, isso mesmo. E, bom, Crowley já diz, né? Não tem como conseguir muita coisa boa quando você é movido por esse sentimento. Última pergunta. Quero primeiro agradecer aqui a sua presença e, por último, eu quero te pedir para que você dê uma dica para os probacionistas para que eles possam desenvolver a disciplina necessária e cumprir as tarefas que foram designadas. Olha, eu espero que tenha conseguido ser muito sincero aqui durante a nossa conversa, porque eu acho que é como o Crowley fala, né, que mistério é o inimigo. Eu acho que também esconder que os neófitos, que as pessoas que passaram por esse caminho não sofreram, também seria um inimigo, seria criar um mistério, tornar alguma coisa inalcançável. Então, eu acho que o conselho seria para os provacionistas realmente não terem medo de olhar para as vulnerabilidades, assim, para esses sentimentos que eu fui falando, que eu senti e que eu vejo que muitos sentem. Essas vulnerabilidades de tipo, eu sinto que eu preciso estar mostrando progresso, eu sinto que eu preciso cumprir isso aqui dentro de um tempo que eu estipulei, eu sinto que eu preciso grandes coisas no meu diário para que eu
Impressione talvez o meu instrutor, minha instrutora. Chamar atenção, né, para que ele olhe para mim e veja o quanto eu sou especial. Uhum. Às vezes é um lugar de ser especial, às vezes é um lugar de sentir que está tendo progresso também, né? Volta para Sim, isso. sim. Tudo isso é possível, cara. Tudo isso é muito possível. Porque estamos falando sobre pessoas, né? Estamos falando sobre egos. Então, acho que a minha dica é que a galera realmente comece a olhar para essas vulnerabilidades e não se deixe levar por elas. Mas não tem como você não se deixar levar por elas se vocês não primeiro perceberem elas. E aí a gente volta para quê? Para o fato de que fazemos um trabalho de percepção. E que todas as práticas são para que você esteja em contato com você mesmo. Então, no momento que entrar na cabeça da galera que é um trabalho de percepção de você com você mesmo, de como você encara a vida, como você encara você mesmo, muita coisa começa a andar muito naturalmente. Muito bom, Frater. Bom mesmo. Quero novamente agradecer a sua participação, a sua colaboração, o seu tempo e a sua dedicação em vir tirar as nossas dúvidas. Essas dúvidas são minhas também, mas acredito que de todos os probacionistas, todo mundo deixou uma pergunta ali que representa em si a nossa jornada enquanto probacionista, e você trouxe respostas que explodiram a minha cabeça e provavelmente de outros probacionistas também. Cara, eu quero agradecer também pelo convite. E eu quero agradecer também pela iniciativa, de verdade. Tiveram alguns momentos, enquanto que eu era probacionista, que eu ia lá no blog da Abadia, aí eu ia ler alguns textos. Eu já li todos. Ah, é? Eu deveria ter tido essa disciplina quando eu era probacionista. Não li todos, mas os poucos que eu li, alguns me causaram sentimentos de tipo, caramba, esse cara passou por essa coisa que eu tô passando. Isso me marcou muito. E me ajudou muito. Me ajudou mesmo. Então, acho que todas essas iniciativas sobre conhecer como que é o processo para a galera ajuda muito. E ajuda de verdade. Então, parabéns aí também para você, para todos os probacionistas que alimentaram e desenvolveram essa iniciativa. É uma equipe, são 4 probacionistas que estão tomando essa iniciativa, mas juntos são todos os probacionistas da Abadia mandando suas perguntas, participando junto. Então é realmente uma ideia de todo mundo participando. A Abadia está de parabéns, né? A gente está caminhando legal, né? Eu, pelo menos, sinto que a gente está caminhando bem legal. Eu gosto muito de estar na Abadia, estar no processo de probatório. Eu tenho costumo dizer, falaram aqui sobre o que a gente ganha. Eu não sei o que a gente ganha, não, mas eu falo que eu estou na Santa Ordem pelos 4 cotovelos, sabe? Uhum. E, na pior das hipóteses, eu estou propagando a lei de Telemann do jeito que eu sei. Sim, e às vezes é isso que precisa, cara. Porque igual aquele sentimento de eu não sei, então eu preciso ir atrás para buscar. A curiosidade pode instigar outras pessoas também, né? E levar elas a conhecerem também. Então, Sim, quem vai dizer que esse não é o caminho para algumas pessoas? sim. Muitas pessoas, inclusive, chegam a Telemann por Raul Seixas e pela música do Raul, e o primeiro contato que tem com Telemann é através do Raul. Foi o meu caso, por exemplo, quando criança. É, E aí a gente ouve sobre Telemann, Aleister Crowley, 666, ele gritando no fundo, e a gente não entende nada, né, da mesa, sim, mas fica aquilo ali dentro, remoendo durante um tempo, até que você começa a amadurecer e buscar compreender o que é aquilo. sim, sim. Então, olha quantos caminhos levam para o mesmo lugar, né? Sim. Então, a gente continua aí sem saber o porquê que a gente está fazendo essa coisa, mas que faz sentido pra gente, é bom pra gente e que de algum jeito isso vai reverberar nas pessoas. E às vezes é só isso que precisa. É isso que basta. Prata, novamente, muito obrigado. E agora eu vou me despedir.
Pessoal, amor e a lei, amor sob vontade. 93, galera.